Boa noite, pessoal. Tô pegando aqui uma caneta para falar com vocês, para eu lembrar das coisas que eu preciso dizer. Aí voltou. Todo mundo me ouve bem? Manda um joinha. Olá, Elei. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Falem comigo aqui, não me deixem sozinho. Tá todo mundo entrando. Estamos começando aqui a nossa live. Vamos falar sobre dicas para uma advocacia tributária de sucesso. Tiagão, o professor Tiago tá aí. Deixa eu colocar você aqui na... Fala, Tiagão, tudo bem? Ô, meu amigo, boa tarde. Aí, agora sim. Agora eu tô te ouvindo. Todo mundo me ouve aí? Manda um joinha aí. Eu Você tô me te ouve ouvindo bem, bem. Tiagão? É? Eu tô te ouvindo bem. Tá bom. Isso já é alguma coisa importante. E aí, tudo certo? Faz Tudo tempo que a bem, gente não tudo faz bem. live Final de junto, né? semana bom. É, Rapaz, esse final você de vê que semana. agora eu faço para fazer live com você, eu venho de gravata, né? É, cara. Tem que ficar aqui, ó, só na estica, ó. Só Barba no feia. estica, isso mesmo. Eu quero ter uma barba igual a sua um dia, cara. Ô, Tiagão, Ter uma não barba fala um igual a negócio desse, né? sua. Dá trabalho. Ah, eu sei, cara. Tem que fazer do lado. Mas eu não consigo mais tirar a barba, você sabia disso? Não? Hoje, sem barba, eu não vou. Verdade, velho. Isso é Talvez, uma verdade. talvez fique com cara de criança, né, cara? Sabe? Tira a barba Esse, com cara. esse é um ponto até para a live de hoje, né? Como o profissional passar segurança, às vezes, pela imagem é ainda É extremamente importante. assertivo para a gente ainda, né? É importante, é importante. É, isso é uma coisa que nós precisamos ainda nos preocupar, né? Não é a questão de estereótipo, né, Thiago? É mais uma questão de comportamento e o corpo fala, né? O corpo fala, as nossas atitudes, a forma como falamos, como nos portamos frente a outras pessoas, isso tudo manda sinais, né? Nós mandamos alguns sinais para essas pessoas. Então, nós precisamos ficar bastante atentos com isso. Gente, será que a gente já começa aqui, Tiagão? Tem poucas pessoas conosco. Vamos lá, gente. Mandem Já pode esquentando, aviãozinho. né? Ó, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Antes da gente começar aqui a conversar, eu vou colocar o meu Instagram aqui. Vou deixar fixado o meu Instagram para que vocês possam me seguir lá, tá? O Instagram do professor Tiago também está aí na live. Vocês podem segui-lo. É só clicar aí no nome dele na live. E aí você já vai conseguir adicioná-lo lá. Segue lá o professor Tiago Glixman, que ele todo dia posta alguma coisa do tributário. Lá tem sempre ou uma notícia do tributário, ou uma mensagem motivacional, que é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje. Eu vou falar um pouco disso com vocês. A live de hoje, como é que vai funcionar, pessoal? Nós vamos trocar um pouco de informação aqui, eu e o Thiago, sobre experiência, o que nós vivemos na nossa carreira até este momento e quais foram os pontos cruciais e importantes neste caminhar, nesta trajetória, que fizeram com que nós chegássemos na posição que nós ostentamos hoje. Seja no escritório de advocacia, na empresa de consultoria, ou até mesmo como professores. Você chegar a um patamar de ser o professor, de dar aula para alguém. Tá cortando a live, não? Não, para mim tá tudo bem, Thiago. Tá? Então, beleza. Você ter a honra de ensinar alguém, passar conhecimento, é muito importante. Né? É uma coisa que, assim, é uma profissão tão bonita, né, Thiago? Tão bacana você poder
conversar com alguém, passar a sua experiência. Esse final de semana eu tive em Curitiba, cara. Depois aí de mais de um ano, né? Quase. A última vez que eu fui para uma sala de aula presencial foi em fevereiro de 2020. E esse final de semana eu tive a oportunidade de ir para Curitiba, dar aula lá. Foi uma experiência muito bacana de retorno, né? Aquela energia com os alunos, a conversa, a troca de experiência. Né? Eu tive uma sala de contadores. Só tinha gente de contabilidade lá, Tiagão. E na sexta-feira eu fui falar sobre interpretação de lei, cara. Você imagina se a Caiu no turma não fogo. ia atacar pedra em mim, cara. Verdade. O pessoal quase que fundiu o motor lá. Ah, mas a gente passou bem pela sexta-feira. Todo mundo conseguiu lá absorver o conteúdo. No sábado e no domingo a gente já foi para a parte mais prática do negócio. Mas foi muito engraçado. Porque é muito oposto, né? A contabilidade do direito. E aí, falar para o pessoal o que é uma norma de competência, uma norma de conduta, como interpretar isso, que existe hierarquia de normas. Nossa, foi uma coisa assim, uma experiência única, uma experiência bem, bem legal. Então, pessoal, vamos começar aqui a nossa live. Eu vou primeiro perguntar para o Thiago. Na verdade, eu não vou perguntar não, Thiagão. Eu vou fazer o seguinte. Fica livre para contar um pouco da sua trajetória, do que você viveu até hoje, da posição que você hoje sustenta profissionalmente, né? Como foi chegar onde você está hoje? Quais foram os desafios e aquilo que você colocou na cabeça que você precisava fazer para que você atingisse um certo nível de sucesso na carreira, né? Para que você tivesse um brilho diferente na carreira da advocacia tributária. Me conta aí. Primeiro, boa tarde, boa noite, né, para todo mundo. Tá aí naquele horário. O Thiago tá em Sorocaba, aí tá sol, não preciso nem perguntar, né? Mas eu tô em São Paulo, aqui tá aquele tempo meio nublado, né? Esse final de semana também foi muito bom, teve um evento aí da BMAX, eu tô vendo muita gente aqui do evento, então dando uma boa tarde, boa noite aí, bem especial pro pessoal. Gabriel Jesuíno tá aí. Você sabia, Thiago, que o Gabriel Jesuíno vai fazer aula agora de Perdiccomp, meu? Rapaz. Vai dar uma aula aí muito boa. Então, depois, o pessoal já fica já esperando aí, porque realmente Perdiccomp é um tema aí, foi o que o Thiago falou, né? Às vezes a gente fica perdendo um tempo com umas coisas que, olha, é absurdo mesmo. E realmente tem uma dificuldade. Bom, para quem tá aqui na live, não esquece de mandar aviãozinho aí para todo mundo. Aí a live do Estou chique é boa, Gabriel. Chique tava o terno dele, viu, Tiagão? Não vou nem entrar nesse ponto tava aqui. Bonito. Tava arrumado o negócio. Essa turma que tá fazendo curso na BMAX tá ficando rica demais, tá ficando muito cheio da grana, cara. Verdade, verdade. Pessoal, vai mandando aviãozinho para todo mundo aí, porque boa noite para todo mundo que tá entrando aí, porque a live é muito importante, até pra gente dividir um pouquinho aqui das dores e angústias aí que a gente passou no passado, né? E ainda passa hoje em dia com a área, né? Eu não venho de um começo contábil, né? Eu não passo por um começo contábil. Eu sou o começo jurídico mesmo, né? Eu vou para fórum com 11 anos de idade. Minha mãe era advogada, eu já fazia fórum com fichinha, coisa de gente antiga. Nossa. Coisa que é antiga. E aí eu fui pro fórum, trabalhei sempre desde muito cedo com 19 anos eu entro no Grupo Pão de Açúcar, ainda o Pão de Açúcar era nacional, não tinha nem o francês ainda dentro. E aí ali começou, antes mesmo da faculdade, já na área jurídica, depois eu entro para o tributário logo depois, e aí eu fico no tributário. E aí as dificuldades, e aqui eu vou dividir um pouquinho das dificuldades, que são minhas, foram minhas em alguns momentos, e é normal da área, né? Então, quem entra na área que é do contencioso, né, tem sempre uma divisão muito grande para quem está na área, né? Um tal de contencioso e um tal de consultivo, né? Ou você é um ou você é de outro, né? Eu não gosto de nada absoluto, né? Porque isso depende muito do perfil da pessoa, depende muito do que a pessoa tem de vontade, né, para o futuro. E as vontades vão mudando, né? Então, o contencioso ele é muito legal no começo, como tudo que é novo é muito bom no começo, né? Você fica com aquela coisa, o contencioso é muito legal. Tem muito amigo meu que só fez o contencioso a vida inteira.
Mas eu entro ali pelo contencioso, depois do Pão de Açúcar eu vou para o escritório de advocacia, que é um dos maiores do Brasil. Enfim, isso tudo mistura um pouquinho com a parte pessoal também. Eu vou morar fora, depois eu volto. E as coisas ali vão se construindo. E diferente do que muita gente acha, eu que paguei minha faculdade, eu que construí tudo, eu não venho de família nada rica, muito pelo contrário. Minha mãe, infelizmente, não tinha muitas condições, mas eu tinha muito bem claro na minha cabeça aonde eu queria chegar. Eu ainda estou construindo isso, assim, e eu acho que esse é um grande ponto aqui para o pessoal nessa divisão aqui de experiência, né? Tá bem claro aonde você vai chegar. O teu caminho, quem trilha é você. Não é pai, não é mãe, não é amigo. Isso estava bem claro para mim, do jeito, só uma troca aqui. Minha mãe chegou para mim e falou: olha, eu não tenho dinheiro para pagar a sua faculdade. E eu tinha que fazer esse dinheiro, e fiz o dinheiro. E no começo, olha, eu tenho amigos que até hoje devem, então, assim, e já está formado há bons anos, porque as dificuldades são assim mesmo. E aí você vai se achando. E aí você entra na área tributária. Eu entrei no jurídico primeiro, passei pelo contencioso, comecei a migrar para o consultivo e fiquei sempre com os dois pés ali. E depois eu vou para. E aí eu sempre mudo, né? Eu vou para a empresa, depois eu vou para o escritório, depois eu fico na empresa e eu gosto muito do lado empresarial. Isso é um perfil meu. Inclusive, uma das minhas formações foi MBA em economia. Eu não quis fazer mais direito. Eu quis ir um pouquinho para o outro. Porque o Thiago sabe disso, e aqui dividindo para vocês, o profissional jurídico, ele tem uma dificuldade que é normal nossa. A gente fala para nós, para quem é advogado. E isso não é comunicação, porque o empresário ele não é advogado. O cliente ele não é advogado. Então, às vezes, a gente tem que saber dividir isso, e é uma coisa que a gente vai pegando ali com o tempo. E aí, no final do dia, assim, logicamente, eu estou falando aqui de forma bem sucinta. Hoje eu tenho uma posição de gerência em uma consultoria, advogo também. Com a Ana, a gente tem algumas coisas, com o Thiago, a gente está sempre ali no fogo, porque precisa estar no fogo, você precisa se expor. O dia a dia ele é muito desafiador, vira e mexe, a gente tem discussões aí das mais difíceis, e eu acho que um pouco do que a gente falou ali, que você falou da gravata também, é isso, né? Você precisa se portar, o cliente chega para você, por exemplo, com alto de 1 milhão, é um problema muito grave para ele isso e ele não pode perder tempo de olhar para você e não ver segurança. Não ver um bom profissional, não ver uma pessoa que pelo menos passa ali um pouquinho de tranquilidade para que ele possa ali tomar a decisão do dia a dia. E às vezes é uma decisão, olha, vou pagar, e pagar dói no bolso, ainda mais no ano começou, eu vou defender, e aí dói também, porque é o custo nosso de advogado, é o custo de seguir ali no administrativo e aguardar, e tem juros. O futuro pode ter uma decisão favorável, é o que a gente espera, a gente vai lutar por isso. Mas realmente não é muito favorável receber uma coisa assim. Então agora eu vou devolver a palavra, porque eu já falei muito na tua live, Thiago. Você falou uma coisa, Tiagão, eu tô aqui abaixada, com a cabeça abaixada, porque eu tô anotando, tá? Tô aqui anotando as lições para eu também utilizar aqui na minha vida. Você falou uma coisa bastante importante. Eu acho que ter um objetivo profissional, eu acho que talvez seja a primeira dica que você tenha que colocar para aquele que quer advogar, talvez na carreira, no direito tributário, ou aquele que queira atuar na área tributária, e aí seja a parte fiscal, a parte contábil, ou propriamente o jurídico. Eu acho que a primeira dica, uma coisa que você falou bastante importante, você ter um objetivo, né? Eu acho que nós precisamos colocar um objetivo à nossa frente. Qual é o objetivo que eu tenho de carreira, de profissão? O que eu almejo? Você comentou de pagar a faculdade, né? Aí veio aqui um filme na minha cabeça. Eu me lembro, também não vim aí de família abastada, né? Meus pais sempre ali, não faltou nada, mas nunca foi algo que para eles sobravam, né? Meus pais, talvez na minha casa eu tenha sido o único que tenha saído do país. Meus pais nunca saíram do país, nunca foram viajar para o exterior. Eu consegui fazer isso depois que eu me tornei advogado, depois que eu comecei a ter a minha carreira profissional. E eu me lembro, Tiagão, que na época da faculdade, todo semestre, cara, todo final, começo de semestre, eu ia lá na administração da faculdade negociar as mensalidades que estavam em atraso.
E aí a gente sofria para achar um dinheiro para poder pagar aquilo, para continuar cursando. Então, isso foi se arrastando desde o começo, desde o primeiro semestre da faculdade. Eu não fiz uma faculdade que era extremamente cara. Eu fiz faculdade, entrei na faculdade em 2007. Naquela época, a faculdade custava 500 e alguma coisa reais. Né? Hoje, 500 reais, você fala assim, mas é curso às vezes 500 reais. Mas naquela época, 500 reais era a faculdade, né? Eu saio da faculdade, a faculdade custando 1.000 e alguma coisa. Hoje deve estar perto de 2 ou algo assim. Mas eu me lembro que esses 500 reais eram sofridos, cara. Era complicado conseguir pagar isso. E aí quando eu entro na faculdade, eu disse isso numa live contigo, né? Eu mudo a cabeça. Eu entro na faculdade falando assim, não, agora é comigo. Sou eu ou sou eu? Aqui não tem pai, não tem mãe, ninguém vai pagar minhas contas, ou eu faço por mim, ou ninguém mais vai fazer. E ali eu começo a estudar, a me dedicar, e eu coloquei um objetivo na minha vida. Eu ainda não conhecia o direito tributário no começo da faculdade. Eu vinha conhecer o direito tributário lá pelo 3º ano, mais ou menos, quando eu entro no escritório de advocacia. E aí eu coloco o objetivo. Eu vou tentar ser o melhor, eu vou ser o melhor naquela área, naquilo que eu escolher. Se eu vou atuar com direito tributário, eu vou fazer o meu melhor para que eu possa chegar perto daqueles que são os melhores. E aí, desde ali, eu coloquei isso como objetivo. E hoje eu vi uma frase que aí me despertou uma outra, na verdade. Veio na minha mente uma outra frase. Que você precisa casar com o seu objetivo. Você precisa casar com aquilo que você quer. E o casamento, ele exige dedicação. Não sei quantos da live aqui são casados. Gente, dá um joinha aí quem é casado. Eu não vou poder participar. Para saber quantas pessoas são casadas aqui na live. Não vou poder participar dessa votação. Porque casamento, gente, casamento exige dedicação, exige uma doação por inteiro da pessoa, né? Você precisa se doar para o seu marido ou para a sua esposa e vice-versa. E você buscar o seu sucesso profissional é casar com o seu objetivo profissional. Qual é o seu objetivo profissional hoje? Você sabe o que você tem de objetivo? Você já colocou isso no papel? Sabe aquelas metas que a gente faz quando tem a virada do ano? Eu vou lá, pulo as 7 ondinhas e coloco que esse ano eu vou emagrecer 10 quilos, que esse ano eu vou ler um livro por mês. É mais ou menos isso. Você precisa casar com o seu objetivo e com o seu sucesso. E o casar é se entregar de corpo e alma, né? É se entregar, é dedicar tempo, ter esforço, porque às vezes no sábado, fazer o curso no sábado da BMAX em São Paulo é ruim. Eu poderia estar sentado no sofá, eu poderia estar fazendo churrasco com os amigos, eu poderia estar fazendo um monte de outras coisas, e eu não. Eu estou lá estudando, estou lá dedicando aquele tempo precioso que eu poderia estar desfrutando, às vezes, com familiares, para que eu possa crescer. E crescer é doloroso, né, Tiagão? Eu falo, Tiagão, pela nossa trajetória, assim, acho que é um pouco do que você comentou, tá bem claro, e mais bem claro ainda, a gente conversa muito. Esse final de semana a gente teve casos bem emblemáticos, que nos faz aí voltar na nossa vida, ver alguns filmes aí que a gente tem, de realmente, né, o maior investimento que você tem é você. Então, isso tem que estar bem claro para você, é você que vai fazer seu caminho, é o que você vai se dedicar. Eu não tenho como falar que a área tributária não é uma das melhores áreas de investimento, uma das melhores áreas para você trilhar esse teu caminho, porque os casos são absurdamente... A gente tem aqui o Gabriel Jesuíno, sábado, eu infelizmente não estava, porque eu participei no domingo, ele fez o testemunho dele de que... Gabriel, você me corrige aqui, um cara de 20 e poucos anos, super no começo da carreira ainda, felizmente já conseguiu achar uma oportunidade, e as coisas são assim, eu sempre falo isso, as oportunidades sempre passam na nossa frente, né? É que às vezes a gente não está nem preparado e não consegue vê-las. Então, infelizmente, tem essa situação, mas você vai se construindo para isso. E aí eu acho que, para mim, no meu caso, foi muito... 22 anos. Então, eu tenho 35, Gabriel.
A gente passa por várias adversidades. Semana retrasada, eu estava falando numa mentoria com uma aluna da BMAX, e ela falou, olha, na hora que chegou, me salvou numa situação XYZ. Então, assim, a gente não sabe da onde vai chegar, mas você precisa estar preparado, assim, de verdade. São inúmeras as oportunidades que a gente vê. E realmente, assim, o único ponto é você acreditar, parar de algumas crenças, algumas coisas que a gente recebe aí na vida que não é nosso, e deixar isso bem claro. Na minha trajetória foi isso. E só para dar um exemplo aqui, Tiagão, que eu tenho um vídeo meu lá no meu Instagram lá que eu coloco. As coisas começam no pessoal, né? É no pessoal que você muda a tua cabeça para você ficar bem pronto para o profissional. No pessoal, eu tinha 141 quilos há 16 anos atrás. Era um pouquinho grande, vamos dizer. E aí estava bem claro para mim que aquilo não era o que eu queria. E eu corri atrás, cheguei onde eu achava que eu deveria chegar, e hoje eu cuido, etc e tal. Então, com isso na vida também. A gente tem que sempre ter ali as oportunidades, elas estão ali, a gente monta o cenário para chegar lá. E assim, ó, de verdade, quando você anda com quem voa, quando você está perto ali do que você quer, é muito difícil não dar certo. Eu acho que é isso, assim, sabe, Thiago? Essa entrega, eu estou tentando plugar aqui o carregador do celular, porque senão vai acabar a bateria. Eu acho que essa entrega que você tem com aquilo que você deseja, com aquilo que você tem de expectativa, de objetivo na carreira profissional, é o quanto você vai se dedicar, é o quanto você vai colocar aquilo à frente de outras, como é que eu posso chamar? Não seria vantagens, mas diversões que a vida pode proporcionar no meio do caminho. É muito mais gostoso assistir Netflix, que eu não preciso pensar, que eu posso colocar até em português lá, para eu não assistir em inglês e não precisar ler a legenda. Posso colocar dublado, do que eu sentar, abrir um livro, estudar e me dedicar ao meu crescimento profissional ou ao meu crescimento pessoal, né? Porque as duas coisas estão ligadas. Você não consegue ser o profissional ou ter o sucesso que você deseja se o seu comprometimento com o seu desenvolvimento pessoal não for na mesma importância, do mesmo tamanho. Então, isso é uma coisa que eu carrego muito presente na minha vida pessoal e profissional. Eu tenho meu objetivo profissional, eu atingi hoje um certo nível de sucesso na minha carreira. Sou o coordenador de um dos grandes escritórios da região de Sorocaba e região. Então, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu fiz até hoje, eu me dediquei. E esse ponto que a gente falou de estudo é muito importante. Então, uma dica, primeira coisa que a gente falou aqui, ó, de dica, nós falamos sobre ter objetivo profissional. Então, hoje, qual é a sua tarefa hoje, na hora que acabar a live? Qual a tarefa sua? O que você vai fazer quando acabar a live hoje? Você vai sentar na mesa da sua casa e vai colocar no papel qual é o objetivo profissional que você almeja? Põe isso no papel. E aí na segunda linha, na linha de baixo, você coloca assim, ó, como eu faço para chegar nesse objetivo? Aí você vai ver a presença dos cursos, do estudo, né, Tiagão? Poxa, mas é muito caro eu gastar com esse curso aqui agora. Mas, gente, veja o depoimento que o Thiago disse do Gabriel. Gabriel, né? Gabriel Jesuíno, tá aí. Do Gabriel Jesuíno. Ele fez um curso lá na BMAX que abriu oportunidades para ele de negócio. Ou seja, ele ganhou dinheiro com aquilo que ele estudou. Esse final de semana, Thiago, eu tive uma experiência lá com o pessoal de Curitiba, com a turma de contadores, que a gente estudou prescrição, decadência, né? Porque como envolve a parte do direito ali, eu falei com eles sobre isso. E aí eu apresentei para eles uma oportunidade que, olha, se você estudar a prescrição, você pode ir lá no Regularize da PGFN e fazer uma defesa para o seu cliente para diminuir a cobrança de um crédito tributário, para falar, olha, esse crédito tributário está extinto pela prescrição. Isso foi a dedicação, né? Aqueles que estavam presentes no curso gastaram o final de semana, e isso eu falei para eles no domingo de manhã. Nós estudamos sexta-feira à noite, sábado o dia todo e o domingo na parte da manhã. E esta oportunidade, ela surgiu no domingo. Eles investiram a sexta-noite, o sábado todo,
E o domingo, na parte da manhã, para conseguir uma dica que talvez tenha valido por todo o final de semana. Pela experiência, por aquilo que eu já fiz na minha vida profissional, durante a aula eu consegui passar para eles talvez uma oportunidade que hoje, um deles, eu não sei se tem alguém aqui que esteve comigo no final de semana, se tiver alguém aí, dá um alô. Talvez hoje eles tenham ligado para um cliente falando assim, olha, vou tirar o seu relatório aqui, talvez a gente tenha uma oportunidade, talvez a gente tenha aqui um negócio para você, bacana, extinguir um crédito, um débito que está lá parado há 10 anos na procuradoria. Então, eu acho que isso é uma segunda dica. Senta aí, faz o objetivo. Concorda comigo, Tiagão? Senta Concordo. aí, escreve o objetivo no papel. E embaixo você vai puxar uma seta e vai colocar assim, como eu faço para chegar nesse objetivo? E embaixo disso você vai começar a listar. Dedicar seu tempo, estudar, investir investir dinheiro mesmo, investir dinheiro em estudo, fazer cursos, se especializar. O que mais, Tiagão, que a gente pode acrescer aqui? O que mais você acha que a gente pode colocar aqui de... Eu vou fazer uma pergunta provocativa para o teu público. Vai lá, manda bala. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente provocador nesse sentido. E aqui, para quem está aqui na live, eu faço uma pergunta. Você sabe qual é o nível hoje de concorrência? Todo mundo fala isso. O pessimista, a primeira coisa que ele fala, o pessimista, eu estava lendo isso porque eu estava revisando um artigo aí para um livro aí que a gente está fazendo em conjunto, né, Tiagão? E aí eu estava lendo sobre o pessimismo, aí eu falei assim, nossa, o pessimista ele fala o seguinte, se ele é advogado, ele fala, nossa, você sabe quantos advogados tem no Brasil? Olha quanto número de OAB tem. O contador, ele fala, você sabe quantos escritórios tem? E eu não gosto do pessimismo, eu gosto do realismo virado para um pouquinho para o otimismo, isso é uma verdade. Eu acho que o mundo tem lugar para todo mundo, a gente só precisa estar preparado. E aqui eu vou fazer uma pergunta provocativa para todo mundo. O que você faz para se destacar na multidão? O que você faz como advogado para se destacar quando você chega ali na frente de um cliente? Aqui, adicionar um comentário. O que você faz para se destacar ali com o seu negócio? O que você acha que é um valor a mais ali? Isso eu acho que é um ponto importante, né, Thiago? Você Você mudar... está nos ouvindo, Thiago? Você está me ouvindo? Consegue me ouvir? Agora tô. Ah, então beleza. É porque acho que entrou uma chamada aqui no meu celular. Então, assim, tem uma... Fazer algo diferente faz com que você se destaque na multidão. E o que você pode fazer de diferente? Eu fiz uma live há 2 semanas. Eu vou puxar 2 ganchos aqui dessa sua fala. Primeiro, na semana passada eu postei uma foto. Eu postei uma foto no meu feed de um empreendedor nos Estados Unidos e um empreendedor do Brasil. Não sei se quem está aqui conosco na live se viu esse post. Se não, entra aqui no meu Instagram e dá uma olhada lá. E aí, do lado do Brasil, Tiagão, tem vários obstáculos para o empreendedor. Burocracia, impostos, lei trabalhista. Tem várias coisas que estão impedindo. E aí, eu fiz uma provocação ali na descrição, que é como você enxerga a fotografia? Como que você enxerga esta arte, né? Eu, Thiago, enxergo aquilo como oportunidade. Enquanto o empreendedor tiver dificuldade no Brasil, eu tenho emprego. Você tem emprego. Os contadores que estão conosco aqui têm emprego. Os advogados que estão aqui conosco têm emprego. Por quê? Apesar da burocracia... Eu não estou falando que devemos fazer leis mais burocráticas e tudo mais. Não, não é isso que é a minha mensagem, gente. Na verdade, olhar para o cenário que está sendo apresentado para nós e enxergar o copo meio cheio. Ali eu tenho uma oportunidade de trabalho. É ali que eu vou vender o meu negócio. É ali que eu vou vender o meu serviço. Nós somos vendedores, gente. Ah, não, eu sou contador, eu sou advogado. Você é vendedor também. Porque você vende aquilo que está na sua cabeça.
aquilo que você estudou, aquilo que você adquiriu de conhecimento e traduziu num serviço, aquilo você está vendendo. E aí, para você vender alguma coisa para alguém, você precisa ficar atento às oportunidades. Quando alguém está sofrendo com o Simples Nacional, a professora Mayra, que é a craque aqui na ABMAX de Simples Nacional, ela enxerga uma oportunidade de um negócio. Ela não vai ficar reclamando que o Brasil faz uma legislação complexa de Simples Nacional. Eu preciso enxergar que o copo está meio cheio. Concorda comigo, Tiagão? Concordo plenamente. Plenamente, aqui eu vou... precisa mudar a nossa forma. O óculos que nós estamos usando está embaçado. Está embaçado. Olha aqui, ó. A Beth falou alguma coisa. Isso, eu ia comentar sobre isso, Thiago, por favor. Nesse momento, eu estou me dedicando a trabalhar e estudar e investir em mim. Só assim, até os amigos zombam disso. Mas eu espero que no futuro dê emprego a pessoas, tudo que estudo até hoje. É isso aí, Beth. Eu acho que a sua dedicação hoje, o seu comprometimento, é aquilo que lá na frente, quando você estiver andando de carrão, quando você estiver viajando para o exterior, e a turma falar para você, ei, mas tá cheio da grana, olha lá, tá cheio do dinheiro. Não, é porque você tem dinheiro, é porque você tem condição, mas ninguém sabe o que você fez, o que você passou lá atrás. E é isso mesmo, tem que continuar. É exatamente assim. E vou falar uma coisa para você, tá? Quem tá zombando de você não é seu amigo, não. Tira do ciclo de amizade. Porque isso aí não é amigo. Amigo que é amigo de verdade, ele sabe que quando você está se dedicando no final de semana estudando, é porque você está comprometido com o seu objetivo. Você está casado com o seu sucesso. Você precisa... Gente, isso é muito importante, ó. Uma dica aqui, ó. Fiquem perto de pessoas... Eu vou postar esse vídeo no meu Stories hoje. É um vídeo do Pablo Marçal. Alguém conhece o Pablo Marçal aqui? Conheço, muito bom. Você que me apresentou. Esse cara, ele tem um vídeo que fala dos 7 hábitos da pessoa próspera. E um dos hábitos que ele fala é as pessoas que são as suas amigas, o seu ciclo de amizade, com quem você convive, é quem vai fazer você crescer. Agora eu não me recordo a frase exata que ele diz, mas tem uma outra pessoa que fala isso também, né, Tiagão? Que você é o resultado das 5 pessoas mais próximas de você. Quem que é mesmo? Não, você lembra? Não lembro, porque eu tô com idade já, né, Thiago? Mas você falou uma coisa que eu lembrei... Você falou uma coisa que eu gostei, eu vou voltar. Eu quero falar 2 pontos que você comentou aí, depois dar um exemplo também. Eu ouvi o Arnold Schwarzenegger, ele dá alguns mentorias, né? E aí ele pega e fala, um dos pontos que ele fala, logicamente aí, não é absoluto, né? Tem que avaliar, mas ele fala, olha, é ruim você ter muito plano B. Você esquece de focar tanto no plano A. Então, isso é um grande ponto. A Carol colocou, você é a média das pessoas que você conhece, que você convive. É isso aí. Isso é um fato. Isso é um fato mesmo. Então, isso é muito importante. Por isso que a gente fala, né? Aquilo ali, se você quer voar, meu amigo, você tem que estar perto de quem voa. Não tem muita conversa. E você tem que focar no teu plano A. Tá preparado para o plano B? Isso não tem nenhum problema. Mas foco no teu plano. O teu plano é aquele. E aí você veio com alguns pontos que eu queria... visão. Visão é muito importante. E se você é uma pessoa física, e eu digo isso porque isso é uma coisa que eu, em um ano atrás, eu não tinha essa visão. Você, ainda que você seja uma pessoa física, que você trabalhe, não importa, você tem que ter as suas metas bem claras. Aonde você quer chegar no curto prazo, no médio e no longo. Isso pode mudar, mas tá lá, tá escrito. Você vai seguir aquilo, mas é uma besteira. Eu também pensava assim. E efetivamente você vê essa necessidade. E outro ponto, Thiago, que você comentou, que quando você está próximo dessa média que a Carol acabou de escrever aqui, isso vai produzindo, isso vai agregando na sua vida de uma forma absurda. Vou dar um exemplo bem claro para quem está aqui. E aqui a gente tem muita gente que estava ontem na aula que a gente teve de teses tributárias, ao vivo a aula, que foi aqui em São Paulo. E aí a gente estava ali na aula, veio uma pessoa para mim, X, e falou o seguinte, Thiago, eu nunca ouvi falar de uma tal de tese de taxa Siscomex. Mas nunca, eu não sabia nem que isso existia. Isso é verdade, as pessoas não conhecem. Como é que a pessoa vai conhecer, né? Não tem como conhecer se a pessoa não está no meio.
E ele falou, Thiago, eu tenho um importador, um amigo meu, que ele importa muito. Mas eu falei, o quanto é muito? Ele falou, 12 containers no mês, essa coisa assim. Eu falei, nossa, mas é muito mesmo, né? Porque um container é muito grande. Então, de novo, gente, quando você fica próximo desse nicho, né? Essas pessoas, isso vai produzindo, isso vai gerando uma energia, uma interação, as coisas vão ali, é natural. Agora, quando você está distante, né, Thiago? Aí a coisa fica complicada, né? É isso, eu acho que assim, bom, eu falei eu falei da fotinha, né, do meu feed. Há 2 semanas eu fiz uma live aqui sobre teses tributárias da atualidade. Muito E boa. aí eu falei sobre os lugares que nós conseguimos encontrar. E um desses lugares que eu disse, Thiago, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a LDO, onde lá constam algumas provisões da União em relação a teses tributárias. E aí assim, foi uma dica que muita gente na live falou assim, poxa, eu não sabia que eu podia, que lá tinha como eu buscar uma oportunidade de negócio para o meu cliente. Porque é exatamente esse ponto que você falou. Como é que eu chego a uma informação dessa se eu estou convivendo com aqueles que não querem esse tipo de informação? Perfeito. Conviver com quem quer crescer, com quem busca estar num ambiente, por exemplo, tributário, faz com que você também conheça as oportunidades. A gente tem os grupos aí de estudos de direito tributário, né? O tributário de toga e o tributário erga omnes. O seu também tá, o link lá tá lá no seu Instagram, Tiagão? Tá lá. Então, ó, os links para acesso nos grupos estão lá no Instagram do Thiago e no meu, podem acessar aqui. Vocês caem direto lá, é aberto. E aí você conviver com essas pessoas que querem a mesma coisa que você, estar nesse ambiente mais um dos fatores que faz com que o seu sucesso fique mais próximo de você. Perfeito. Eu já disse isso uma vez a você, Thiago. Quando eu tive a oportunidade de entrar no TIWA, que aí o TIWA, gente, é um grupo que tem diversos profissionais da área tributária, contadores, administradores, advogados, tem gente para tudo que é profissão, né, Tiagão? Controller. Quando eu tive a oportunidade de entrar no grupo, eu falei, nossa, cheguei no ápice. Cheguei onde eu precisava chegar para eu crescer mais ainda profissionalmente. Porque ali tem discussões de alto nível, né, Tiagão? Perfeito. Coisas que às vezes fogem à realidade de quem atua, por exemplo, com... Tem muita gente que lá apura a parte de diretos, né? IR, CS. Foge à minha realidade, porque eu sou o cara do indiretos. Tiagão também. Uhum. E aí, quando você vê aqueles caras discutindo algumas coisas assim, você fala, nossa senhora, vou gravar isso aqui para eu ler mais tarde, ou para ler agora. Eu preciso ler isso aqui, eu preciso entender. Olha o que esses caras estão falando. Então, esse ambiente também faz com que você possa crescer profissionalmente. Então, olha lá, a gente já falou de fazer curso, de ambiente, de pessoas, conviver com pessoas que têm alto nível de conhecimento, alto nível de networking, pessoas que estão, sabe, conversa com todo mundo, que te abre portas. São essas pessoas que a gente tem que estar próxima, né, não, Tiagão? É isso mesmo, é isso mesmo. E eu acho que aqui eu vou trazer uma outra provocação. Vocês acham que o ambiente é provocativo? O que eu quero dizer é isso, aonde você tá te provoca, às vezes, você tem que saber disso. Alguém estava falando nisso aqui, o Thiago acabou de comentar isso. Às vezes os amigos, etc e tal. É natural na vida que teu ciclo de amizade mude. Isso é natural. Isso tem que te provocar. Mas eu tenho um amigo de antes. Isso ninguém está falando que você não vai ter. Eu só estou falando o seguinte: você tem que também estar ali próximo de quem vai ter algum tipo de troca com você. Aquilo é um ambiente que vai te levar para um outro patamar. Que nem o Thiago falou. Você sai de um patamar que você está ali, vai para um ambiente que as pessoas te desafiam porque você nem sabe qual é o assunto. A Elizabeth falou que eu nem comento porque eu tenho insegurança. Não é para ter insegurança. Eu cansei de estar em lugares que eu não falava nunca. Por quê? Porque há um receio de falar. Mas quando você tem o conhecimento, quando você começa a ter um pouco ali de propriedade na palavra, porque você teve casos parecidos, porque você estudou, a segurança é inevitável. Porque você não precisa dessa segurança para se portar na frente de um cliente. Ele chega para você, o Thiago, chega ali na frente do escritório do Thiago.
ele tem uma reunião, uma consultoria de 1 hora, ele vai pagar por essa 1 hora. Ele precisa saber a resposta. Não tem dúvida. Então é isso que eu falo para vocês. Isso vai gerando, só que só tem 2 palavras que te ajudam em relação a isso. Confiança, que é a maturidade, que é o teu dia a dia ali, e estudo. O estudo leva à segurança. Sem isso, não, é impossível. É impossível conseguir se manifestar. E assim, Tiagão, às vezes você não sabe, você nem atua, né? É o caso, talvez, aí da Beth, né? Às vezes, poxa, mas eu não falo porque eu tenho receio, ou porque eu nunca vivi. Mas você, às vezes, estando num ambiente em que pessoas que já viveram podem compartilhar a experiência, você, por meio delas, você absorve aquela experiência. Esse final de semana, eu trouxe um caso de uma aula que eu participei do nosso amigo Ronaldo Appelbaum. Eu trouxe um caso que eu vivi numa aula dele, que eu assisti, tive a oportunidade, sobre Simples Nacional. Eu, gente, não atuo com Simples Nacional. Eu tenho raros clientes aqui de Simples Nacional no escritório. A minha parte é de consultoria de indiretos. Né? Faço processo também, faço as teses tributárias do escritório, mas assim, o meu contato com o Simples é pouco. Mas nesse final de semana que eu tive lá em Curitiba e conversei com alguns alunos, eu trouxe a experiência do Ronaldo, dessa aula, que ele trouxe um exemplo, uma experiência que ele já tinha visto, eu trouxe para a aula mesmo sem viver aquilo. E consegui passar a informação para aqueles que estavam assistindo a minha aula. Então, veja, não é porque eu não vivi que eu não posso escutar alguém falando e utilizar isso na minha vida. Utilizar isso para eu incorporar um certo conhecimento. Tem coisa melhor que você estar num ambiente de pessoas cultas e que possam agregar para você informações que você, às vezes, não vê no dia a dia? Estar com pessoas que estão em São Paulo, lá, trabalhar em São Paulo, que é uma realidade, às vezes, muito diferente dos que estão aqui com a gente, porque tem gente aqui que não é de São Paulo, é de outro estado, uma cidade menor, uma cidade maior. Poxa, você participar de grupos que tem pessoas que trabalham lá e que veem, por exemplo, operações de ágil, né, Tiagão? Você fala assim, poxa, não é a minha realidade, mas aquele cara sabe uma coisa que ele pode agregar na minha vida. Eu, Thiago, nunca participei de uma operação de ágil. Você já participou, Tiagão? Já. Já teve a oportunidade? Já. Eu nunca participei, mas não só por isso que eu nunca vi alguém falar que eu falei, puxa, olha que legal esse negócio, olha que diferente. Olha que bacana você conhecer um negócio que você mesmo às vezes não fez. Ô, Tiagão, você entrou num ponto agora que eu gostei. Eu vou lembrar da minha avó. Minha avó não está mais entre nós, mas ela falava outra coisa também. O ser humano tem 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais. E aí, quando ela falou isso, hoje em dia eu faço muita leitura para a minha vida e muito com a parte tributária. A parte tributária, vira e mexe, a gente ouve coisas que não estão no nosso dia a dia hoje. Hoje você não tem um cliente que tem isso. Hoje você não é um advogado de uma empresa que tem isso. Hoje você não... Hoje. Só que o hoje na área tributária, ele muda de uma velocidade absurda. Impressionante. Ontem, na aula também, a gente estava falando... Ontem tinha um professor com a gente, ex-auditor da Receita Federal, da Previdência, o professor Paulo. E aí ele estava comentando ali no dia a dia e olha só que coisa, né? Ainda que tenha uma mentalidade fiscalista, porque foi como ele foi construído, ele pegou um argumento que a gente colocou ali no grupo. Então, Thiago, eu acho que a interação nossa nos grupos, diariamente, a gente está falando aí de, no mínimo, 3, 4 notícias. Então, assim, aquilo tudo vai girando para você, é natural que aquilo te provoque. E você vai pegar, às vezes, algumas leituras que não é o teu caso. Você vai, por analogia, aplicar. Ou, às vezes, nem por analogia. Amanhã vem um cliente, você lembra na hora, fala, nossa, mas eu vi isso aí em algum lugar. Você olha lá, então, de novo, você está naquele ambiente, o ambiente te provoca, você nem sabe ainda o porquê, a energia conspira, né? E amanhã, quando o cara chega lá na hora, ali, você já falou, opa, peraí, deixa eu ver isso aqui. E eu vou dar um exemplo aqui, bem claro. A Márcia está aqui, grande amiga, aluna da BMAX. A Márcia sabe disso. Eu lembro muito bem quando a gente conversou, acho que faz um ano, Márcia, me corrige aí, sobre verba previdenciária, limitação de base de cálculo. Agora, Márcia voa sozinha. Na verdade, eu acho que vou tirar dúvida com ela agora. Então, esse é o ponto, assim, as coisas viram muito rápido na vida. A gente só precisa estar no lugar certo, né, Tiagão? O que você falou me lembrou de um cara, eu gosto muito de
motivação, eu leio muito sobre PNL, sabe? Eu tô lendo um livro agora, Thiago, que chama Arte de Pensar. E ele traz um paralelo da nossa capacidade de pensar com a capacidade de pensar das crianças. Porque, segundo esse escritor, todo pensamento nasce de uma imagem. É uma coisa bem louca. Eu adoro isso, eu acho muito interessante entender como que o nosso cérebro funciona. Ó, a Márcia lembrou que, cara... fevereiro de 2020. Olha como eu tô velho, meu. Eu já que... não lembro de mais nada, Thiagão. Viu? Mas você tá no mês ainda. Você tá no mês ainda. Oh, verdade. Você tá no mês, um ano, não, tá dentro. Desculpa ter te atrapalhado. Assim, você me falou um negócio de estar preparado, né? Quando chegar a oportunidade você poder agarrá-la. E eu lembro desse cara que é um palestrante motivacional, quem puder, tem vários vídeos dele no YouTube, chama Leslie Brown, não sei se você já ouviu falar. Uhum. Ele foi até político nos Estados Unidos e tudo mais. E é um cara que teve câncer, superou câncer, puta história legal, assim, sabe? A mãe dele é adotiva, achou eles abandonados numa construção. Cara, assim, é uma história super, super bonita. E aí ele fala que na trajetória dele, ele queria ser palestrante motivacional. Mas antes disso, ele queria ser radialista. E aí ele trabalhava numa rádio e ele nunca tinha oportunidade de falar na rádio, mas ele sempre treinava. Ele sempre ficava ali olhando a turma, né, os radialistas, como que eles se comportavam, o que eles faziam, o que eles viam para poder falar lá, qual que era o teste. E ele sempre treinava e estava ali naquele ambiente, aprendendo, absorvendo. E aí ele conta que num dia, ele estava na rádio, o radialista chegou bebaço, e o dono da rádio ligou lá, falou assim, ó, o cara tá bebaço, tem alguém aí, você consegue achar alguém aí para ir no lugar dele, no programa que vai ser daqui a pouco? Aí ele falou, não, claro, eu consigo. Aí ele fala que ele pega o telefone, ele liga para a namorada e para a mãe e fala assim, ó, põe na rádio aí que eu vou entrar na rádio. Mas o dono da rádio não tinha falado para ele entrar, ele tinha mandado ele buscar alguém. Aí ele liga para a namorada e para a mãe e fala assim, ó, põe na rádio aí que eu vou entrar no ar. Aí ele desliga com a mãe e com a namorada e liga pro cara, fala assim, viu, não achei ninguém. Ele falou, você sabe tocar? Eu falei, sei, pode deixar. Eu falei, então tá bom. E ele entra e arrebenta e acaba ganhando um emprego de radialista na rádio. Então eu acho que isso que você falou de experimentar através, né, conhecer a partir da experiência dos outros e você se preparar, a hora que a sua oportunidade surgir, eu acho essa história, assim, incrível, cara. A hora que a oportunidade surgir, e ele fala em inglês, né? Você tem que estar faminto por aquilo que você quer, né? E aí ele fala assim, eu tava faminto por ser radialista. E aí, quando a oportunidade me surgiu, eu não pensei duas vezes. Eu falei, porque não tem ninguém aqui não, só tem eu, pode ser? Vou eu. E acho que isso também nos traz uma outra coisa, né? Aí o que a Beth falou. Se eu tenho toda essa experiência, eu construí. A primeira vez que você dirigiu também foi difícil, não foi? Ô, louco. Você também ficou com medo. Ô, louco. Coitado de quem tava na rua. É difícil. A gente não sabe como foi a primeira vez que a gente andou. Mas eu tenho certeza que a gente caiu. Até aprender a andar. Então, quando eu tenho essa oportunidade, eu tenho que agarrar isso. É claro que para eu agarrar essa oportunidade, eu preciso me preparar. Eu preciso entrar nos grupos de WhatsApp que são de graça e tem troca de informação. E é um ambiente tributário, é um ambiente que eu quero estar, com pessoas que têm um alto nível de preparo, um alto nível de conhecimento e de experiência que pode trocar essas informações. Gente, eu e o professor Thiago, a gente está quase todo dia conversando com o pessoal lá, não tá, Thiagão? Ó, eu vou falar que até final de semana agora. Até final de semana a gente está respondendo. Exato. Então, assim, a oportunidade, os lugares, o que a gente pode alcançar para ter essa troca de informação e de experiência está disponível. Eu preciso querer. Eu preciso casar com o meu sucesso e com o meu objetivo. Se eu casei com essas figuras e coloquei lá o que eu vou fazer, eu vou entrar no grupo, eu vou assistir as lives, eu vou ver a aula ao vivo que é de graça, vou fazer o curso, vou casar com o meu objetivo. Quando passar por você a oportunidade, quando o radialista chegar bêbado,
você vai falar, não, agora é minha vez, agora sou eu, agora é comigo. Sou eu que vou fazer. Veja aí a figura do, né, a história do Gabriel. Olha Perfeito. que bacana. E Se aqui, Thiago, preparou, talvez nunca tenha feito uma recuperação de crédito antes, mas ele não se intimidou, ele já tinha se preparado, estudado. Gabriel, me corrija se eu estiver errado aqui, tá? Mas surgiu a oportunidade, eu fui lá e fiz. Fui lá e busquei, dei o primeiro passo para atingir o meu objetivo lá na frente. Eu acho que isso é muito importante. E o caso do Gabriel, só para contextualizar aqui, porque eu vi os cálculos, né? Eu não fui revisar, porque se eu fosse revisar, eu ia querer um percentual do que ele ganhar, né? Porque ele vai ganhar bem. É 1 milhão, ele vai ganhar 20%. Aí já, ele olhou para mim, eu olhei para ele, já me veio os 10% aqui, né? Para dividir. Aí ele já, não, nem precisa. Aí eu já entendi que eu não era bem quisto ali na conversa. Mas esse é um exemplo muito bom, Thiago. E eu concordo plenamente com você, assim, ó. Estude. Isso é uma constância na sua vida. A Elizabeth falou assim, minha filha me pergunta ali, toda hora eu tô com um livro, na área tributária, esqueça que você vai parar de estudar. Isso você não vai parar de estudar porque a legislação muda, tudo muda, etc e tal. Então, realmente você vai estar ali todo dia estudando e eu acho que é mais do que natural. E você vai ter essa, que nem você falou aí, Thiago, você vai ter essa ânsia, né? Essa vontade absurda de cada hora, porque você vai ver a oportunidade batendo, você vai ver cliente pedindo, etc e tal. Isso é natural para você. E hoje eu vou compartilhar um negócio aqui, Thiago, que foi muito bacana hoje, isso que eu ouvi de uma cliente. E você, quando você tem o seu objetivo traçado, aquilo que você quer ser, né? Eu acho que muito mais, eu falo por mim, tá? Pelo Thiago. Muito mais do que ganhar o dinheiro, que é tão importante para que eu possa realizar os meus sonhos, tem uma coisa que eu sempre quis e é o que talvez me carregue até hoje na advocacia. Eu tenho sempre vontade da pessoa que lê o que eu escrevo falar assim, nossa, esse cara conhece o que ele está falando. Esse manja, esse sabe, esse cara é bom. Eu acho que essa satisfação do reconhecimento do intelecto, daquilo que você se preparou para ser, eu acho que é muito maior e deixa um legado que é mais importante do que a grana. A grana é importante para você realizar seus sonhos. A gente precisa ganhar dinheiro porque para comprar a viagem dos sonhos, para viajar com a mãe, para viajar com o marido, com a esposa, levar os filhos para Disney, é só com isso aqui. É só com o dinheiro. Então a gente precisa, ele é o nosso meio, ele não é o nosso fim, né? O fim é atingir o nosso sonho. Então assim, quando eu escutei, quando eu vi hoje a mensagem dessa cliente, ela falou assim para mim, a gente estava conversando de um problema, né? Tratando com ela de um problema, ela falou assim, nossa, Thiago, como eu gosto do brilho dos seus olhos para resolver e para fazer acontecer aquilo que eu preciso. Então, mais do que ela me pagar os honorários, ela fala assim, pô, eu tô vendo que você tem, desculpa a palavra, gente, mas tesão em fazer aquilo que você quer, aquilo que você faz, aquilo que você se preparou para ser, para fazer a vida toda. E eu acho que isso tudo tá ligado com esse objetivo, com o seu sucesso. Você só vai atingir um certo nível de sucesso na sua vida se você tiver exatamente isso, gente, tesão por aquilo que você faz. Eu vou falar, Thiago, indo muito ao encontro disso que você falou, é assim, ó, entendo que dinheiro é uma consequência, ele não é o objetivo. E eu, na minha vida, já vi isso, o Thiago, já sei da história dele, muitos amigos aqui na live já devem ter isso. Você faz algumas mudanças na sua vida para ser feliz. E aí pode ser que tenha dinheiro. Agora, eu já tive mudanças que reduziu a parte financeira, mas eu estava mais feliz ali, naquele momento. Então, a parte tributária, eu particularmente nunca vou poder falar ao contrário. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Mas todo momento que eu faço alguma coisa que eu não gosto, que o Thiago falou, você perde aquela vontade ali, acabou a brincadeira. Você precisa ir lá e comprar um colírio novo, colocar nos olhos, ver de novo qual que é o caminho e seguir. E de verdade, assim, ó, é inevitável que... Pode até ser que no começo não. E é até natural não ser, né? Depois, a consequência de vir o dinheiro, isso aí é inevitável, inevitável. Agora, você só precisa estar ali onde você quer estar, com pessoas que querem e têm o mesmo objetivo que você, e aí é natural as oportunidades, as coisas boas, o fruto ser colhido, e ele vai ser um fruto muito bonito, isso é um fato.
É isso aí, Tiagão. A gente está caminhando para o fim aqui já do nosso horário, senão o Instagram vai derrubar. Então eu queria só reforçar aqui uma coisa, gente. Eu vou postar, quem ainda não acessou os nossos grupos de WhatsApp, entra no meu Instagram, entra no Instagram do professor Thiago, o meu tá aqui fixado, o do Thiago tá na parte de cima, acho que se você clicar você consegue ser redirecionado para lá para seguir ele. Eu vou postar no nosso grupo, nos dois grupos, tá? Porque eu tô nos dois. Por Então, favor, Thiago. Thiago, vou postar lá no Tributário de Toga esse vídeo que eu falei do Pablo Marçal, os 7 hábitos da pessoa próspera. Só para vocês verem que o que a gente conversou aqui hoje não está distante do que pessoas que estudaram PNL e vivem dando curso de PNL, como é o Pablo Marçal, que não é diferente, não é distante, não é algo intocável. O sucesso é tocável, é persistência, disciplina, é fé, é você se comprometer e casar com aquilo que você se entregar de corpo e alma para aquilo que você almeja. Então, isso eu acho muito importante. E aí, uma outra coisa que eu queria deixar aqui também de recado, Tiagão, na semana passada eu falei que eu vou fazer uma aula ao vivo. Boa. Alguns alunos me passaram, né? Eu postei a caixinha de sugestão lá no meu Instagram. Eu vou postar hoje de novo para dar sugestões de tema. A gente está conversando, a Carol está aqui conosco na live. A gente está preparando todo o material, todos os formulários que serão preenchidos aí, a data, quando isso vai acontecer. Mas ainda estou definindo o tema. Então, eu preciso da ajuda de todos aí para definir o tema que vai ser dessa aula ao vivo com alguns alunos, tá? Não serão muitos, porque senão também, né, não dá. Tem que ser só alguns, serão alguns selecionados. Então, você aí que quer participar dessa aula ao vivo, fique atento, participe do que vai ser disponibilizado, fique atento aos requisitos que devem ser cumpridos para conseguir participar aí da aula, tá? Tiagão, cara, vou deixar a palavra com você aí para você dar um finalmente aí, fechar com chave de ouro. Eu vou... Tá? Obrigado, Tiagão, de novo pela oportunidade. Para quem ainda não... A Carol entra aqui no Instagram dela, daqui a pouco a gente já coloca o número. Aí, Carol, se você puder colocar teu número de WhatsApp aí, o pessoal conversa com ela. Essa aula ao vivo do Tiago, eu já participei de aula do Tiago, é muito boa. Ele dá aulas incríveis de contencioso administrativo aqui na ABMAX. Então, colhem nele, é muito importante saber isso tudo. Aqui eu quero fazer só um comentário que foi dito aqui. A Márcia falou, tem um diretor que falou, tem que ter tributário correndo na veia. Tributário, imposto, taxa, o que for, tem que correr na veia mesmo. E a gente mostra isso no dia a dia ali. Não só que a gente está fazendo tudo certo, como a gente vai fazer o melhor para o nosso cliente, para quem está ali do nosso lado. E na troca também com amigos. Ó, a Carol acabou de postar. E a última coisa que a Elizabeth falou aqui, ela falou, olha, as pessoas foram negativas comigo. Elizabeth, vai ter sempre alguém que vai querer te podar. Aqui é normal. Na vida eu tenho pessoas assim, isso é normal. Não se preocupe com isso, porque só você faz o seu caminho, é só você que trilha, é só você que chega lá. Então, assim, vê o que você quer chegar, aonde você quer chegar, constrói o teu caminho, fica perto de quem está lá, vai ter comentário negativo, vai ter coisa negativa, vai. Isso é comum da vida. Só que isso, de uma certa forma, vai ficar tão bom para você que quando vier, você vai falar, viu? Agora eu já estou mais forte. Bateu e foi embora. Por quê? Porque agora eu vou chegar lá. E aí você vai ver que você já está lá, você já está lá. Então, assim, ó, de verdade, pessoal, continua, é assim mesmo, é um desafio, mas a oportunidade vai estar lá no fim, e aí você vai subindo aí os níveis, os degraus da vida, e cada um mais bonito que o outro. Tiagão, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, viu? Eu agradeço o seu aceito ao meu convite da live. Eu fico muito feliz e é bem bacana compartilhar com você essa troca de experiência aí, de vida profissional e tudo aquilo que a gente fez para chegar onde a gente está hoje, né, gente? Eu queria agradecer de novo a presença de todos. Fica aqui o recado para acessar lá o nosso grupo do WhatsApp, tá? A live vai ficar gravada aí no perfil da BMAX. Para quem perguntou, o Carlos está perguntando, tá bom? Um grande abraço, boa noite, bom descanso para todos. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Tiagão, ótima semana, meu irmão. Obrigado, meu amigo. Boa noite, professora Mayra. Boa noite, professora Mayra. Acho que ela chegou atrasada, hein? Vou cobrar você depois. Chegou. Mas dá boa noite, porque tem que dar. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.